capítulo 8 do livro de Marcos, porque eu gostaria que os irmãos avisem que Deus hoje fez de propósito. Não tem telão hoje, graças a Deus, é para vocês usarem a Bíblia. Marcos capítulo 8, o versículo 31 em diante. O Espírito Santo estará ministrando a palavra do Senhor, do nosso Senhor Jesus Cristo, Espírito Santo. E eu tenho consciência que eu não tenho capacidade para tal quando se trata do Senhor falar com teus filhos. Porém, também tenho consciência que o Senhor usa o homem, o Senhor usa a minha vida para falar conosco nesta noite. E eu peço ao Senhor nesse momento, meu Deus, que repreenda todo espírito de inquietação, que repreenda todo espírito de distração, que repreenda toda agonia que dá só na hora da palavra, que repreenda todo sono que dá na hora da palavra, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus. Todas essas atitudes erradas na hora da palavra está repreendido para a glória de Deus. Amém. Dá para as crianças subir? As crianças vão subir lá para a casinha das crianças. E quem vai subir? A irmã Rosângela vai subir com as crianças lá para cima. Bem? Glória a Jesus. Sem correr, os irmãos podem liberar, lá em cima tem um ambiente preparado para as crianças. Pode ficar à vontade. Enquanto elas vão subindo, nós vamos ler versículo 31. Jesus começou, eu estou lendo aqui nessa palavra, deixa eu explicar logo isso aqui, porque você vai dizer, que diferente da minha Bíblia. Eu estou lendo a linguagem de hoje, tá bom? A linguagem de hoje foi escrita para as pessoas entenderem com mais facilidade. Então vamos lá. Jesus começou a ensinar os discípulos dizendo. Jesus começou a pregar para os discípulos. Igreja, a mensagem começou. Jesus começou a pregar para os discípulos, a curar os discípulos, a fazer milagre para os discípulos. Jesus começou a fazer o quê? Só que ele não ensinou a fã, porque Jesus não tem fã. Jesus não está ensinando a usar admiradores dele. Jesus não tem admirador. Ou se tem, para ele não conta. Se tem, para ele não conta. Então Jesus não está atrás de pessoas que achem ele o máximo, apenas, no sentido dessa palavra, e não mais do que isso. Jesus não está atrás de fã, porque fã costuma matar seus ídolos. E Jesus não quer ser ídolo de ninguém. Jesus não é ídolo. Jesus é Deus. E a Bíblia vai dizer que ele começou a ensinar seus, isso aqui fala de intimidade, seus discípulos. E ele fazia isso em particular. Isso é que é maravilhoso. Diga comigo, servindo a Jesus no modelo de Jesus. Você vai pegar os 4 hoje e 5. 99% do culto está até a porta. Vamos lá. Começou a ensinar os discípulos dizendo: o Filho do Homem terá de sofrer. Que ensinamento é esse, gente? Jesus amado, que ninguém quer sofrer? Tem um tipo de ensinamento, não, Jesus? Tem uma coisa mais light, uma coisa mais light, um evangelho mais convidativo? Não tem não, Jesus, uma coisa assim que massageie o nosso ego, que diga aquilo que nós estamos procurando ouvir. Que eu vi no culto dessa noite aqui, eu vi, pastor, só Deus sabe como é que eu estou, pastor. O Filho do Homem terá de sofrer. Jesus não está dizendo aqui que os discípulos iam sofrer. Jesus está falando dele. Sofrer muito. Será rejeitado pelos líderes judeus.
e não no que estava acontecendo. Depois que Jesus disse que o Filho do Homem passaria por tudo isso, ele diz o seguinte: mas no terceiro dia ele vai ressuscitar, ele vai ressurgir, vitorioso, pleno, absoluto, com o corpo glorificado, onde a morte não tem mais valor, não tem mais força, não tem mais validade, a doença não alcança mais. Jesus é o homem perfeito, ele está no céu como homem. Como homem. Só existe um mediador entre Deus e os homens. 1 Timóteo 2,5. Jesus Cristo, homem. Você não se alegrou? Tem um homem no céu. Você não se alegrou? Tem um homem no céu. Ah, pastor, o que significa? Que a gente vai. Aleluia. Tem um homem lá perfeito, vitorioso. Mas por que ele venceu? Porque ele não saiu do modelo, ele não saiu da organização, ele não saiu do plano. Em que organização você está? Você está se organizando para quê? O modelo que você vive, qual é? É o seu modelo? É o seu jeito? É a sua maneira? É o que você pensa? É o que você acha? Vamos ver aqui no texto. Diga, servindo a Deus no modelo de Deus. Jesus dizia isso com toda clareza, versículo de número 32. Jesus dizia isso com toda clareza. Então Pedro o levou para um lado e começou a repreender. Olha que situação, vê aqui para mim, olha aqui para mim. Os meus olhos, como diz o pastor Edivaldo, olha para os meus olhos azuis, que é para você não perder o foco. Jesus falava com clareza, porque tudo de Deus tem clareza. Deus não deixa dúvida, não existe o Espírito Santo, não existe o Espírito Santo sombra de dúvida, não existe confusão em Deus. Eu estou pregando para pentecostais, e pentecostal, quando não vigia, faz muita besteira. Quando eu estava para casar com essa mulher linda aqui, que é minha esposa, há 22 anos, que o tempo só ajudou, ela ficou mais bonita ainda. E aí, por causa da boniteza dela, eu estou ficando bonito. Aí, estávamos para casar. E eu sempre fui pentecostal, sempre fui do. Eu não digo mais isso, né? Mas na época eu dizia que eu era do reteté. Eu não sei quem inventou essa miséria. Eu era de reteté. Canela de fogo, então, é uma piada. Porque canela de fogo é só a canela que é de fogo. Aí a língua não é de fogo, a cabeça não é de fogo, o corpo não é de fogo, e por aí vai. E eu vivia como até hoje, se eu tiver convite para isso, eu vou dando disponibilidade mesmo. Então, vestir, tal, irmão, todas essas coisas. Eu vi tanta coisa boa, tanta coisa ruim, tal, tudo está. E aí, tinha o vaso-chefe. O vaso-chefe é aquele vaso que quando profetiza, todo mundo profetiza. Igual. E aí, esse vaso profetizou que ela era a mulher de Deus para minha vida. E aí, 3 vigílias seguidas, eu contava. 10 vasos estavam a mesma coisa. Aí uma mensagem da linda que a outra, eu disse, pronto, casei. Já falando, casei, já era. Porque casou é bonito. Todo mundo que casou é bonito. O cara casou, irmão, acabou. Eu fiquei tão feliz. Você casou, gente, fique em paz. Falei comigo mesmo, casei. Esse vaso chefe se desentendeu comigo porque fez uma besteira na minha frente, eu arrependi, segundo a palavra. Tá? Ficou chateado. Profetizou que não era mais. Aí eu disse, Deus é Deus de confusão? Casei, sou feliz até hoje. Não segui por pessoas. Pessoas mudam de opinião. Deus não. Se não tiver clareza, se trouxer confusão, não é Deus. Ponto final. Se não me trouxer segurança, se não me trouxer fé no coração, não é Deus. Jesus falou com muita clareza. Então Pedro entendeu perfeitamente. Então Pedro o levou para o lado e começou a repreender. Esse Pedro, eu vou te contar uma coisa, irmão. O camarada assim, invocado. Que o negócio que só acontecia com Pedro. Só ele andou na água, mas só ele afundando. Só ele foi socorrido também. E agora ele se mete no modelo
Se o macumbeiro te perseguir, você vai orar, sai dele, tchau, você vai me brigar. E o irmão da igreja que fala em língua estranha igual você, Deus usa, é pentecostal até a alma, mas Deus está usando para cutucar o Senhor. E aí? Você vai dizer que é demônio? Não é. É Deus. É Deus. Quebrando os braços, mostrando nossa fragilidade, mostrando quando somos dependentes de Deus. E aí Pedro tem uma ideia absolutamente humanista. Teve dó de Jesus. Pena de Jesus. Depois que Jesus fez o relato, olha o relato de Jesus. O Filho do Homem terá de sofrer muito. Ele será rejeitado pelos líderes judeus, pelos chefes dos sacerdotes, pelos mestres da lei, será morto e em 3 dias ressuscitará. Esse 3 dias ressuscitará, Pedro ouviu. Pedro só ouviu a palavra. E aí Pedro ficou morrendo de dó. Parece que eu estou vendo assim, ó. Mestre, só muito. O senhor pode vir um pouquinho aqui, porque ele, tipo assim, eu não vou repreender o meu mestre na frente dos outros, né? Então vou tirar ele do meio dos outros e vou dar uma repreensão dele aqui, porque está errado o negócio. Que é isso? A gente vê o Messias esse tempo todo para libertar Israel, para dar vitória para o povo, para dar carne cortada para o povo, cavalo de raça, para dar dinheiro, conta bancária recheada. Agora ele diz que vai morrer, vai acabar tudo. Peraí, o senhor está falando agora aqui, eu estou apavorado aqui, ó. Jesus amado o pregador. Não, pelo amor de Deus, aqui. Aí se meteu no plano de Deus, irmão. Pedro e o modelo de Pedrão. Tem uma pancada de crente igual Pedro, irmão. Deus já traçou o modelo, já fez tudo como tinha que ser feito. Deus não muda de opinião, não muda de ideia, mas o crente quer forçar Deus a fazer isso. Não vai. Diga, Deus não negocia princípios. Diga, Deus não faz barganha com a sua palavra. Diga, Deus não faz proposta, faz promessa. Jesus era o Cordeiro de Deus prometido antes da criação do mundo. Pedro entrou no meio da conversa, do nada. Querendo mudar os planos de Deus. Jesus é aqui em particular. Jesus desce. Jesus foi uma alegria. E chega Jesus, aqui, ó, chamou do lado. Cuidado com esses particulares. Cuidado com esses particulares, crente. Cuidado com esses cafezinhos que ficam falando mal de igreja, de pastores, de membros de igreja. Cuidado com esses cafezinhos malditos. Toma um café, mas fecha a boca. Cuidado com esses particulares que não te edificam em nada. As 3 pedreiras. O que você tem para falar? Passe pelas 3 pedreiras. Deixa eu ver se eu lembro. Primeira pedreira, na verdade. O que você vai dizer? É verdade. Porque eu ouvi falar. Isso é um demônio, irmão. Ouvi falar, me disseram. É muita gente. Ó, me disseram. É fantástico demais, irmão. Aí você está dizendo, quem te disse? É muito cão. Atrapalha a tua vida. Atrapalha a tua história. Atrapalha você ser feliz. Amém, igreja? Amém. Jesus vinha aqui em particular. Deixa eu dizer uma coisa para o senhor. A Bíblia diz que começou a repreendê-lo. Repreender Jesus. Eu não estou acreditando nisso. Repreender Jesus. Mas eu nunca repreendi Jesus. Jesus disse sempre. Você disse assim, para quê? Jesus vai explicar. Não é hora de sentar, Jesus. Eu sei mais que o senhor. Não é hora de perder. A gente não faz como Pedro. Pedro já é casado. A gente não. A gente é pior. A gente pratica o que Deus mandou. E ele passa dizendo assim, Deus está comigo. Eu preguei domingo agora. Você no plano de Deus, ou Deus no seu plano. Isso é uma diferença muito grande. Ó, você no plano de Deus, ou Deus no seu plano. Abraão estava no plano de Deus. Terminou bem. Ló pediu com arrogância que Deus fizesse o que ele queria. Terminou mal. Em que plano você está?
para todo sempre. O plano dele é melhor que o seu. Lembrando que o seu modelo é responsabilidade sua, se der certo ou errado. No modelo dele, é responsabilidade dele. Repreendendo, dizendo o quê? Para Jesus, também diz para Jesus: tenha dó do Senhor, não vá não, vai doer mais. O Senhor falou aí uma chefe de sofrimento, que vai ser rejeitado, perseguido, morto, maltratado. Não vá não. É o casal que está passando prova. Aí o cara escuta um e não escuta o outro. Aí o marido acaba com a mulher: eu estou sofrendo. Aí o amigo: separa, para que sofrer? É fácil, rapaz, jogar em cima de tudinho. Agora sim, ó, gravei. Eu não gravei. Casei! Isso assim. Passada pura. Aí todo mundo sofre, se arrebenta. Entendeu? Ninguém se rende, ninguém se humilha. Eu estou de razão na minha razão, eu estou da minha razão. Tem destruído lares, casamento, tem destruído fé. Porque eu estou na minha razão. Ninguém tem razão diante de Deus. As pessoas não se humilham mais, não brigam mais pelo que é certo. Ele repreendeu dizendo o que para Jesus? Dizendo o que qualquer um queria ouvir. Olha, irmão, você está no sofrimento, você não quer ouvir para sair dele? Lógico, eu também. Isso é o que eu e você queremos ouvir. Mas e qual é o plano de Deus? Qual é o plano de Deus? Abra aí pertinho, você está com a Bíblia na mão, vamos passar um pouquinho. Volta aí um pouquinho. Capítulo 7 e versículo 13. Aí no mesmo livro de Marcos, capítulo 7, versículo 13. Dá uma olhadinha aí. Vamos ver como é que está esse negócio aqui. Olha que coisa interessante que diz aqui, ó. Aqui no livro está assim, ó. Assim vocês desprezam a palavra de Deus. Olha só. Assim vocês desprezam a palavra de Deus, trocando-a por ensinamentos que passam de pais para filhos. E vocês fazem muitas outras coisas iguais a esta. Vamos entender isso? Jesus estava dizendo o que para os escribas e fariseus aqui? Vocês não fazem o que Deus manda no modelo de Deus. Vocês obedecem mais à liturgia da paternidade, da família. Ou seja, vocês vivem de tradição. Já viu aquela pessoa que você vai pregar o evangelho para ela e ela diz assim: eu nasci nessa religião dos meus pais, eu vou morrer nessa religião dos meus pais. É isso que Jesus está dizendo aqui. Não é para você praticar os ensinamentos de seu pai, da sua mãe, como se fosse palavra de Deus. Não. Tem muita coisa que meu pai me ensinou. Por exemplo, eu não como de boné e sem camisa. Eu uso boné. Mas se eu sentar para comer, eu tenho. Meu pai e minha mãe me ensinou isso. Isso é a palavra de Deus? É a palavra de Deus isso? Não. Se eu puder com boné, eu vou morrer? Não. Mas meu pai e minha mãe me ensinou. Eu carrego isso comigo. Se eu for fazer um lanche e tiver sem camisa, porque esse dia está muito calor, eu procuro uma camisa, falo para minha esposa: me dá uma camisa, eu ponho camisa, não consigo comer sem camisa. Isso é ensinamento de meus pais. É ruim esse ensinamento? É bom. Educação. Imagina, no dia de calor você vai comer sem camisa e só. É engano. Quem está comendo perto de você está vendo aquela miséria. Seja educado, bota uma camisa, irmão. Amém? Glória a Deus. Só que o problema do povo era que o povo fazia do ensinamento secular palavra de Deus. E Jesus disse: ó, a palavra de Deus é a palavra de Deus. O ensinamento de seus pais é o ensinamento de seus pais. E Pedro chama Jesus em particular para quê? Para dizer a Jesus: saia do plano de Deus. Pastor, Pedro não disse isso. Disse. Por quê? A Bíblia diz em Isaías 53 que Deus agradou não é o filho dele da cruz. A Bíblia vai dizer em João capítulo 10, versículo 17 e 18, Jesus disse o seguinte: vocês não tiram a minha vida de mim, eu estou entregando, eu dou porque eu tenho poder para reavê-la, e eu dou porque eu amo as minhas ovelhas. Não foi judeu que matou Jesus, não foi grego que matou Jesus, não foi romano que
recebeu o conselho para correr da prova? É o diabo. É ele. É ele. Tem alguém te perseguindo. Aí você vai desabafar os feitos. Crente fez. Satanás e ele. Tudo a ver. Nesse particular, tudo a ver. Fez não é lugar de desabafar nada, irmão. Cuidado com as indiretas. Porque quem está do outro lado entende aqui. E tem gente que caiu na esparrela de Satanás que no Face ele é uma coisa e na cidade é outra. Não é a mesma pessoa. A pessoa vai te achar, crente. Já viu aquele cara que é corajoso no telefone? Fala tudo. Muito bom, tira foto, telefone. Aí ele liga o telefone e o cara me dá o cara uma merda. Nesse particular, o Face não vai te ajudar, não. Ele vai acabar na tua vida. Outra coisa, meu irmão, tem crente aqui dentro hoje que todo mundo já sabe do teu problema, tanto que você reclama, mas Jesus ainda não ouviu você falar com ele. Você já sentou com Jesus e vai falar com ele, não se fala como amigo? Ou você precisa de alguém igual você, família igual você para poder falar? Pedro vai dizer exatamente o que Jesus queria ouvir como homem. Jesus tem a dó de você, vai para a cruz. Olha que isso, gente. Se Jesus não vai para a cruz, ele não é honrado. Se Jesus não vai para a cruz, a gente não está salvo. Se Jesus não vai para a cruz, o diabo venceria. Se Jesus não vai para a cruz, o diabo ia olhar para Deus e disse que ele ia falhar. Se Jesus não vai para a cruz, meu Deus, eu não sei nem como seria a história da humanidade se ele não vai para a cruz. As palavras velozes não te ajudam, irmão. Elas te atrapalham. Eu, em 23 anos de ministério, eu já tive alguns pastores, devido a muitas mudanças, foi um ano que a gente mudou, todas as vezes mudou. Em 8 anos nós mudamos 11 vezes, imagina isso, com outra cidade diferente. Eu tive pastores, e eu tive pastor, e pastor. Rapaz, por que para aprender tem que sofrer, né? Meu filho, você prega bem. Luz, venha para cá. Venha para cá, porque lá você não está dando fruto. Olha que piada. Lá você não está dando fruto. Você vem para cá, aqui nós vamos lhe dar um salário, vamos lhe ajudar. Nunca fizeram nada. Nunca. Só decepção. O meu filho, escutar o nome. Depois de muito sofrimento, aí Deus começou a me ensinar. Eu fui pregar na igreja em São Paulo, hoje eu considero esse pastor meu pastor até hoje. Toda vez que eu pregava naquela igreja, eu falei, terminava de pregar assim, domingo à noite, qualquer tudo. Ele me dava uma oferta. Meu irmão, eu saía aqui, buscando a oferta. Jesus era aqui, né, irmão? Não vou nem falar. Dava para fazer a ceia. Aleluia. Aí eu comecei a simpatizar com ele, pastor. Você gosta dele? Um dia eu tentei pregar lá, assim, uns 8 meses já de convivência. Eu disse, pastor, vou vir para cá, vou comprar uma casa por aqui e tal, vou ficar por aqui. Ele disse, vem não. Eu disse, ok. Ele disse, você não tem coragem não. Eu disse, como é? Eu disse, meu filho, quando você prega, eu dou oferta, se você vier para cá, eu não dou mais nada. Quando você vier para cá, você vai sofrer muito. Quando você prega aqui, eu dou elogio. Se você vier para cá, eu vou parar de elogiar você. Eu olhei para ele e disse, não, velho. Não, velho. O que ele fez? Para eu ser recebido como pastor lá, tinha uma lei interna na igreja. Na data que eu entrei lá como oficial, avisou a Santa Ceia, que eu fazia parte daquela igreja, 2 anos depois eu ia ser recebido como pastor.
ele me chamou assim no gabinete pastoral, chamou o diretor da igreja. Ele disse: fala no seu carro, porque eu espero que você tenha trazido o adesivo. Vai lá buscar, eu quero ver o negócio. Aí eu fui lá pegar. Na minha cabeça ele ia pagar aquela prestação daquele mês. A gente primeiro me dá a oferta. Quando eu entrei na mão dele, ele passou para o tesoureiro e disse: agora a conta da igreja. Aí as portas abriram. Mas não foi só financeiramente, em todos os sentidos. O único pastor que me fez uma promessa foi o que mais me ajudou. Então, quando as palavras é muito melosa, quando o elogio é muito demais, cuidado. E Pedro olha para Jesus e está tentando tirar Jesus do desafio, está tentando tirar Jesus do plano de Deus, do modelo de Deus para a vida dele. Jesus não vai para a cruz, não, para de sofrer, não receba esse tipo de mensagem. Não receba esse tipo de mensagem. Deus não vai me tirar da prova, Deus vai me dar vitória nessa prova. Jesus dizia isso com toda clareza,
Satanás. Imagina você fazer isso com um crente. Imagina um pastor falando isso com um crente. Vou sair dessa igreja. Vou para outra igreja. Esse pastor é um crente. Não vai doer. Jesus desceu, como diz o nosso colega lá, o pecador da televisão lá. Jesus desceu bateu no rosto. Depois ele ainda disse assim: você também não quer não? Pecão, aleluia. Pedro, só o Senhor tem palavra de vida eterna. Eu comecei, eu terminar. Quem começa não termina nada. O diabo quer que você desista, o diabo quer que você pare, o diabo quer que você fique escutando palavras que vai te tirar do centro da vontade de Deus. Ei, Deus te deu um negócio para fazer, uma missão para fazer. Deus te colocou em aliança com alguém. Termine esse negócio! Ai, caramba, Satanás! Aleluia! Glória a Deus! E ele virou-se para os discípulos e repreendeu, dizendo: sai da minha frente, Satanás! Você está pensando como o ser humano pensa e não como Deus pensa. Vou fazer uma pergunta direta para vocês que me estão ouvindo nessa noite. Você está pensando como o homem pensa ou como Deus pensa? Pastor, é impossível pensar como Deus pensa. Não é não. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 16 diz: nós temos a mente de Jesus Cristo. Crente que quando erra sabe que errou. Não precisa pastor Cabral em cima de púlpito que ele errou, não. Ele sabe porque tem o Espírito Santo. É você que está insistindo nesse negócio. Deus já falou para você. Deus está falando com alguém aqui nessa noite. Você está saindo do plano original que eu criei para você. Volta! Correndo! Para o plano original. Não é do seu modelo. Não é do seu jeito. É do Deus. Está dando certo? Vai terminar errado. Deus não chamou você para fazer o que está certo. Deus chamou você para fazer o que é certo. Tem uma diferença muito grande. Oh, Jesus. Eu pensei que eu ia pegar 30 minutos hoje. Depois que Jesus repreendeu Pedro, versículo 34. Aí Jesus chamou a multidão e os discípulos e disse: se alguém quer ser meu discípulo, se alguém quer ser meu seguidor, se alguém quer fazer minha vontade, se alguém quer parecer-se comigo, esqueça seus próprios interesses e esteja pronto para morrer como eu morri e me acompanhe. Hoje que eu digo, já há algum tempo, hoje eu sinto segurado na palavra, eu não assisto tanto televisão como assistia antes, mas ainda assisto. Eu não estou pegando conta da televisão não, que eu tenho dentro da minha casa. E acompanhando a reportagem das últimas agora sobre terrorismo, o mundo islâmico matou 12 jovens, ou 12 homens cartunistas lá na França. O jornal ateu, os cartunistas ateus, zombadores, escarnecedores, fizeram vários desenhos de Deus, de Jesus e do Espírito Santo. E a Bíblia diz que Deus não se deixa escarnecer. O que o homem plantar, isso ele vai colher. A Bíblia diz que blasfema contra o Espírito Santo. Jesus disse: não tem perdão nem agora, no presente, nem no futuro. Porque quando você pega contra o Pai, o Filho intercede. Quando você pega contra o Filho, o Espírito Santo intercede. E quando você pega contra o Espírito Santo, no caso de blasfema, quem vai interceder por você? Então não tem perdão. E eles zombaram grandemente. Colocaram a figura da Trindade em posições eróticas e sexuais. Mas os cristãos
para o mundo islâmico. Terrorista já mata, sem ter motivo. Imagina o tempo. E eles colocaram lá Maomé numa pose erótica, que nem eles fizeram com a figura da Trindade. E aí a reportagem fala que enquanto os terroristas matavam, ainda zombavam e diziam: Alá mandou fazer. Resumo: a França inteira ficou do lado desses caras. E aí taxaram religiosos extremistas e colocou todo mundo na panela. O que aconteceu? O mundo islâmico, aqueles lugares horríveis, começaram a fazer o quê? Quem fez sarge zombando de Maomé não foram os cristãos, foram os ateus. Mas aí o diabo, em revelação, fez o quê? Está usando o mundo islâmico para tocar fogo em igreja, matar crente. E aí eu reuni aqui o Ministério de Intercessão, quando a gente fez uma oração aqui. E quando terminou a oração, o Espírito Santo falou comigo assim: ore por vocês, porque ele já venceu. Olha aqui também. Sabe esse evangelho que você fala e Deus te atende? A hora que você quer? Então, ele não é bíblico. Deus não vai deixar faltar nada para você, desde que você esteja no plano dele. Fato. E o que você tiver que ser, vai ser. Nem todo mundo tem que ser rico, não. Imagina todo mundo rico. Vai, imagina aí, todo mundo rico. O pneu do teu carro furou. Quem vai trocar? Quem vai atrás do borracheiro? Vai, cadê o borracheiro? Está lá em Cancún, Miami. É rico, vai trocar teu pneu. Tenha aparência. Nem todo mundo vai ser rico, nem todo mundo vai ter dinheiro. Muito. Mas se você estiver em Cristo, todos têm direito à satisfação. Esse também foi fraco para você entender. Tem que pregar o evangelho como o evangelho é, e não ficar criando coisas, criacionismo, que ninguém sabe onde vem. Quem está pregando esse evangelho? Diga comigo: não existe espaço para outro evangelho. Ou é um só, é o que Jesus pregou, é cruz. É cruz. O pastor norte-americano, aliás, o pastor britânico, recebeu um missionário que já estava 20 anos na África. 20 anos depois, esse missionário foi lá na Grã-Bretanha, lá no Reino Unido, e participou lá de um evento muito grande lá, daquela igreja muito famosa, muito antiga, muito rica, muito milionária, né, e tal. Aí o pastor recepcionista da igreja lá no Reino Unido chamou o missionário que ficou 20 anos lá na África, botou no gabinete e disse assim: nós temos orado muito pelo irmão aqui, por causa da pobreza do irmão lá. Escuta isso. Aquele pastor pensou que o missionário ia dizer assim: oh, graças a Deus, uma calma lá, gente, Deus é bem. Não, ele se surpreendeu. Sabe o que o missionário disse? Nós lá temos orado muito, mas muito por vocês aqui, por causa da riqueza de vocês. Se entenderam, entendeu. Se não entenderam, eu vou explicar. O que nós estamos fazendo no Evangelho de Cristo? Se alguém quer ser meu seguidor, que esqueça seus próprios interesses. Esteja pronto para morrer comigo, como eu morri. E vá me acompanhando. Pois quem põe seus próprios interesses em primeiro lugar, nunca terá vida verdadeira. Mas quem esquece a si mesmo, por minha causa e por causa do Evangelho, terá vida verdadeira. Que é isso, gente? Isso aqui é Evangelho, isso tem na Bíblia. O que adianta alguém ganhar o mundo inteiro, mas perder a vida verdadeira? Pois não há nada que pode pagar essa vida para você ter ela de volta. Deus, me lembra, Espírito Santo, da frase. Me lembra da frase, Espírito Santo. Repita comigo assim: o céu, estando lá, vai ser pago. Todo o prejuízo que eu tiver por ele. Pensa nisso.
prejuízo aqui por causa do céu. Lá tudo será recompensado. Agora não existe recompensa se você tem o céu. E as mensagens de hoje não é para a pessoa ir para o céu. As mensagens de hoje é igual a de Pedro. Sofra não. Para que essa onda. Olha só. Se você pegar uma gripe, lembre-se da teologia da cura. Você não pode pegar uma gripe, porque senão Deus não está com você. Gente, onde está isso na Bíblia? Deus cura, igreja? Sim, cura. Aleluia. Aleluia. Quem sabe quando eu estou pregando aqui, Deus está restabelecendo tua saúde. Não tem problema quanto a isso. Nós somos crentes pentecostais, acreditamos nos milagres, mas acreditamos que existe um modelo que Deus não quebra, não compra dele. Cadê a tua cruz? O que você está fazendo com a tua cruz? O que adianta alguém ganhar o mundo inteiro, mas perder a vida verdadeira? Pois não há nada que poderá pagar para ter de volta essa vida. Portanto, se nesta época de incredulidade, a maldade, de incredulidade e maldade, alguém tiver vergonha de mim, está dizendo aqui Jesus, e dos meus ensinamentos, então o Filho do Homem, quando vier na glória do seu Pai com os seus santos anjos, também terá vergonha desta pessoa. Irmão, nós não vamos em igreja para melhorar a vida. Nós não vamos em igreja para melhorar a vida financeira, conjugal. Nós não vamos em igreja para melhorar, para fazer faculdades e etc. Então isso aí são coisas naturais da vida, do dia a dia, da secularidade. Você se esforça e Deus te abençoa, é fato. Mas nós vamos em igreja para aprender que Jesus fez um modelo para que a gente o sirva. Jesus criou uma ideia perfeita e Ele não vai fugir dessa ideia. Eu vou terminar a mensagem dessa noite dizendo para você o seguinte: o que você está fazendo com a sua cruz? Eu quero lhe dar uma notícia: a cruz é sua. Jesus disse: quem quiser me seguir, tome sua cruz. A cruz é sua. Se você está levando, não, é sua. Tem seu nome, é sua. Se você não está levando a cruz, está levando o pecado, está levando uma rebeldia, está levando uma desobediência, que é muito pior. É melhor o fato de Jesus, porque Ele disse que o meu fardo, o meu jugo é leve e suave, não aperta, não machuca, mas o do diabo é pesado. Eu não estou obedecendo muito de Jesus, mas também não estou obedecendo o diabo. Não existe 99% salvo. Não existe. O diabo só precisa que você seja 1%, 10% fiel, infiel. 10% infiel, é isso que ele precisa, não precisa bater isso. Sabe o que o diabo quer? Que os crentes sejam relapsos, que não tenham compromisso, que não amem na prática a Deus, que o Espírito Santo, o Espírito Santo. Chegou a infeliz época de pregar para crente. Chega a doer. Pregar para crente. Chega a doer. Por causa desse evangelho sem responsabilidade, sem cruz. Existem 3 maneiras de levar a cruz. Como os ladrões levaram, xingando, praguejando. É assim que você está levando as coisas. É assim. Deus, igreja, salientar-se, eu não vejo nada. É assim que você está levando a sua cruz? Tem outra maneira de levar a cruz igual ao mundo. Crente light. Eu estava evangelizando um pecador e uma pseuda crente do meu lado, ouvindo a mensagem, me interrompeu para dizer o seguinte: pastor, essa sua mensagem é muito antiga. O senhor tem que ser mais light. O evangelho não é assim como o senhor está dizendo. O que tem uma menina jovem dessa? Desse jeito ela fez. O que tem uma menina jovem dessa? Ela tem que curtir a vida, pastor. Ela tem que conhecer para saber se presta ou não.
senhora, crente. Ela disse lá nos anos, eu esqueci. Eu disse, então a senhora vai para o inferno do jeito que a senhora pensa. Porque a senhora não pensa como Jesus pensa. O mundo leva a cruz, sem compromisso. Quando dói, quebra ela, corta ela. O pecador não quebra o que está separando ele de Deus. Nunca vi dizer que ninguém pegou um notebook e quebrou porque está dando mais valor ao Face do que a Bíblia. Nunca vi dizer que o cara quebrou o notebook, mas escondeu a Bíblia, nem anda com ela. Minha Bíblia está nesse lugar. Mas você não usa. Você só navega. E não é você é o Espírito. E agora? Nós somos crentes. Pois Deus trouxe você hoje aqui para dizer o seguinte: você está vivendo no seu modelo, viva no meu. Ah, pastor, é o modelo de Jesus. Esse papo de crente, pastor, meu Deus, pode nada. Você está podendo demais. Você está podendo tanto que vai se destruir com todo esse poder seu. Se renda ao modelo de Deus. Você vai ver que os prazeres mudam. Os prazeres do céu é outro. Se isso se instalar dentro do seu coração, você vai ser feliz. A pessoa vai ser feliz no mundo. Por exemplo, o prazer da carne. O prazer do homem e o prazer do anjo. Nosso prazer. Terminar esse culto, nós vamos comer em algum lugar. Todo mundo aqui vai comer na casa, qualquer canto, lanche, sei lá. O anjo, quando terminar esse culto, o que vai fazer? Vai comer? O anjo vai olhar para você, comer naquele lanche. Você não vê a hora de terminar essa mensagem para comer? O anjo vai olhar e você vai comer aquilo quando tem difícil, gente, quando tem dificuldade, atrás do outro, faz aquilo, vai dar uma coisa. E o anjo vai olhar e dizer: nada. Eu não vai sentir nada. Agora, se você quiser sentir o que o anjo está sentindo, você vai sentir. É só entrar no seu do Espírito. Então você não precisa comer, não, vai comer. Só estou dizendo o seguinte: vamos dar valor à igreja ao que tem valor. O Ministério de Louvor só aqui. Vamos dar valor ao que tem valor, igreja. Vamos servir a Deus como Ele quer ser servido. Meu Espírito Santo, que eles tenham entendido a mensagem. Não receba palavras que você sabe que não condiz com a palavra de Deus. Não receba conselho que sabe que está massageando o seu ego, você sabe que está errado. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Jesus, a porta da palavra está aberta. E a porta da igreja também. Ninguém é obrigado a ficar. Deixa eu falar uma coisa para você. A Bíblia diz que o rei, escuta isso, o rei, pecador, tinha muitos profetas que profetizavam tudo o que ele queria ouvir. Aí ele pegou Jeremias, porque Jeremias só pregava o que Deus mandava. Ele pegou Jeremias e jogou no poço. Jogou aonde, igreja? No poço. Jogou no poço. Mas a guerra foi se intensificando. E ele só ouvia os profetas dele. Aí ele teve uma ideia: manda buscar Jeremias. O cara que foi chamar Jeremias disse assim: mas desse jeito, Jeremias. Disse assim, ó, Jeremias, todos os profetas. Isso aconteceu com Micaías também. Todos os profetas estão dizendo o que o rei quer ouvir. Diz tudo também. Ele saiu lá pronto. Foi de Queias. Ele saiu de lá com a ideia assim, ó: vou chegar lá e vou falar tudo o que o rei quer ouvir. E assim ele fez. Quando ele chegou na frente do rei, ele disse: sobe! Deus é contigo! Cacá, vai cá! Deus é contigo! Tu é o cara! Deus está contigo! Acaba orou para ele. Homem de Deus, quando fala, tem negócio. Acaba diz assim: te coloco diante de Deus e te conjuro. E fala a verdade, que eu não
Foi não. Foi inimigo dele. Se quem estiver te ajudando não estiver pautado aqui, não é teu